Jornal da Manhã, Araçatuba. Entrevista do dia. Muito bem, às 8 horas e 55 minutos, quem está aqui com a gente no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o padre José Carlos Guabiraba. Ele está aqui para falar da quantidade de santos da Igreja Católica, canonização, beatificação e outros assuntos relacionados ao tema. Bom dia, padre. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jonathan. Bom dia, ouvintes. Graças a Deus, muito bem. Que bom! Então vamos começar já diretamente, padre, comigo perguntando ao senhor: quantos santos são reconhecidos oficialmente pela Igreja Católica? Muito bem. Esse tema da santidade é muito importante. Acho que, antes de mais nada, lembrar o seguinte, que mais importante do que o número dos santos é a santidade. Com certeza. A santidade que é proposta de Deus para todos, não é? Só Deus é santo e nele nós somos chamados a ser santos. Eu me lembro sempre de dois versículos bíblicos muito importantes. Mateus 5:48, no Sermão da Montanha, quando Jesus diz, né, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, esse convite à perfeição é um convite à santidade. Não é perfeição no sentido moral, de perfeccionismo, é de crescimento na comunhão com Deus. E Lucas 6:36, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. A misericórdia, eu diria, é a concretização da perfeição, porque é a imitação de Deus que é misericordioso. Então, a santidade é convite para todos. Então, nesse sentido, eu diria, a igreja toda, embora pecadora porque humana, muito limitada, a igreja toda é chamada à santidade e é santa por causa de Cristo, né, que é santo, assistida pelo Espírito Santo, e por causa de tantos homens e mulheres santos que a habitam e que a edificam com a sua presença. Agora, claro, existem aqueles que são propostos publicamente, digamos assim, oficialmente, como exemplo, modelo e intercessores. Aqui é preciso fazer um corte, digamos, uma observação muito interessante, porque isso na igreja veio caminhando lentamente, não é? Nós temos o seguinte caminho de evolução, digamos. Primeiramente, entre os primeiros cristãos, começaram a ser venerados os mártires, ou seja, aqueles que derramavam sangue dando testemunho da fé, testemunhando Cristo. Esses mártires começaram a ser venerados, lembrados como santos, lembrados nas celebrações das missas, né? Depois dos mártires, os confessores, aqueles que mesmo não derramando sangue, deram testemunho de Cristo, passaram por tribulações, e depois eram lembrados também como santos. E depois, os que consagravam sua virgindade em amor a Cristo, os bispos santos, os monges santos, e homens e mulheres que demonstraram heroísmo, não é? Entre os primeiros cristãos. Mas é claro que chegou um momento em que a igreja, digamos assim, por necessidade de evitar confusões, abusos, lendas em que tudo isso ia se perdendo, de fazer um processo, né? A palavra é essa mesmo, processo. Depois nós vamos falar de beatificação e canonização, processo, né? Isso começa, não como é hoje, com essa organização toda, mas já temos isso no século X, com o Papa João XV, com a canonização do bispo Ulrico, bispo da Baviera. E a partir daí, se tem na igreja esse costume, esse hábito de abrir um processo para declarar publicamente que uma pessoa deve receber veneração, nunca adoração. A adoração só pertence a Deus. Perfeito. Nesse sentido, né, nós temos na igreja, ao longo de toda essa tradição, segundo o site da Canção Nova, pelo menos uns 40 mil mártires. 40 mil mártires. Desde o começo da igreja, ao longo desses séculos todos de história da igreja,
homens e mulheres que derramaram sangue por causa de Cristo e que sempre vão ser lembrados como santos, como pessoas que devam ser veneradas como exemplo, intercessores e tal. E até os dias atuais, nós temos os mártires que são declarados pela Igreja como exemplo, intercessores. Agora, na lista dos canonizados, 2.762 santos. 2.762 santos que passaram por isso que nós chamamos de processo. Processo que aí tem toda a documentação, levantamento das virtudes, da heroicidade, da vida, etc. e tal, do milagre, né? Milagre. Então, 2.762. Pelo menos um milagre, padre? Um para beatificação e dois na canonização. Para canonização. Perfeito. Agora, por isso que a igreja tem essa gama imensa de santos, porque vem desde o começo da igreja, somando esses mártires, esses confessores, virgens consagradas, monges, os padres da igreja. Então, tudo isso foi criando uma gama imensa de santos, né? E aí a igreja tem esse cuidado hoje de, antes de proclamar uma pessoa para que publicamente seja venerada e tal, ela faça um processo para dizer, não, de fato, há consistência nisso aqui. Não que a santidade esteja presa num processo. A santidade é muito mais ampla. Sim. Mas aqueles são exemplos, digamos assim, claros, postos a nós para nos incentivar. Muito bem, o padre já solucionou a primeira curiosidade que eu tinha, porque surgiu assim a pauta. Todo dia, ou quase todo dia, nós citamos a efeméride, as datas comemorativas daquele dia que nós estamos fazendo o jornal. Então hoje é dia do quê? No mundo. A gente coloca aí dia internacional, dia mundial, dia global, dia nacional, e quase sempre, salvo exceção, tem um santo sendo comemorado no dia. E na maior parte deles, afinal o padre disse que são mais de 2.700, eu e o Jonathan ficamos um olhando para o outro e falamos, mas que santo é esse? E aí Edilson Sequinato e outras pessoas acabam aqui mandando mensagens, nos explicando. Então eu liguei para o Claudinho e perguntei, Claudinho, tem um padre que possa falar sobre santidade, canonização, enfim? E aí convidamos, o padre gentilmente aceitou, o padre Guabiraba. E aí, Jonathan Alves, aproveito para te inserir, não fuja da raia, para eu te perguntar, você que é jornalista, você sabia que existe um santo padroeiro dos jornalistas, meu querido? Não sabia. Não sabia, né? O padre São Francisco de Sales, protetor São Francisco de Sales. De nós e nossos colegas de Aliás, profissão. foi um grande homem, São Francisco de Sales, bispo, príncipe de Genebra, né? E bispo de Annecy, depois na França. E ele é padroeiro de jornalista porque a grande preocupação dele com a boa leitura, o bom conteúdo. E aí não podemos confundir, por exemplo, e esta é uma grande confusão, porque às vezes a gente fala um sobrenome diferente, a pessoa desavisada acredita que é tudo um santo só. Então, por exemplo, São Francisco de Sales não é São Francisco de Assis. Aliás, viver em contextos muito diferentes. Não é? São Francisco de Assis, século XIII na Itália, né? Pois São Francisco de Sales, século XVI na França. Na França, outro exatamente. contexto completamente diferente. Um bispo de família e tal, uma situação completamente diferente. São Francisco de Sales, São Francisco de Assis, uma outra situação, como nós sabemos, e há também São Francisco de Paula, o italiano. Exatamente. E aí vai, né? São muitos. Padre, na prática, o que significa, né, em termos práticos, mas também devo perguntar, espirituais, uma pessoa ser declarada santa? Assim, para nós é muito importante, porque nós cremos que na comunhão dos santos, ou seja, tendo Cristo como centro, como eixo central de tudo, lembrando que só Deus é santo, tendo Cristo como eixo central de tudo, os santos são nossos intercessores. Eles em si mesmos não têm nenhum poder, não são os santos que realizam milagres, coisa alguma, mas na comunhão dos santos, nos méritos de Cristo, eles nos ajudam e intercedem por nós. Pois em termos práticos, tem a questão do exemplo. Todo santo é um grande exemplo, né? Como nós citamos agora São Francisco de Sales, ele é, por exemplo, um grande exemplo de uma pessoa que se superou. Ele tinha um gênio do cão.
São Francisco de Sales era um homem irascível, era um homem incontrolável. E ele aprendeu ao longo do tempo, tanto assim que o fígado dele está lá exposto. E petrificado, porque de tanto que ele se controlava, ele foi jogando, vai tudo por fígado, não é? Parece que a mesa de trabalho dele na cúria episcopal, toda arranhada por baixo, porque para não gritar, para não ofender, para ele arranhava a mesa por baixo. Caramba, olha isso, e assim tem muitas curiosidades sobre os santos que na verdade são situações com as quais nós aprendemos. Então, acho que em termos práticos, muito importante a caridade, o heroísmo, a coragem, o humor e assim por diante, né? Olha aí, Jonathan Alves, o humor. Humor. Veja, olha que bom. Padre, aí o senhor falou da canonização, mas também havia citado antes beatificação. Qual que é a diferença entre um processo e outro? A Igreja tem vários organismos que ajudam o Papa a governá-la. Entre estes existe uma congregação para a causa dos santos. Então tem lá um bispo, né, geralmente é cardeal, com toda uma equipe para tratar dessa questão dos santos. Primeiramente, o que acontece? Uma congregação religiosa, uma associação, uma diocese, propõe o nome de uma pessoa, fala, olha, essa pessoa deve ser declarada santa, nós acreditamos, por isso, enfim, começa todo um burburinho em torno dela, dessa pessoa, de um homem, de uma mulher. Claro, sempre passa pelo bispo, né? Começa tudo sempre na diocese. É o bispo diocesano que tem que levar isso adiante, né? Então, primeiro se cria na diocese uma comissão para fazer todo o levantamento. Uma comissão para levantar a vida dessa pessoa. Nasceu, viveu, morreu, está sepultado. Inclusive tem exumação dos restos mortais. É, de fato, um processo muito detalhado. Bem, foi aceita a causa, terminou o assunto na diocese, manda para Roma. A pessoa declarada, né, servo de Deus. Então, é um servo de Deus proposto para ser declarado publicamente como modelo, né? Aí começa todo o trabalho em Roma. Aí tem o postulador, que geralmente é o que cuida de tudo isso, chama-se postulador, que levanta a documentação, cuida da documentação, que vai, que volta, que busca, etc. e tal, para que haja muita clareza em tudo. Para a beatificação, exige-se a comprovação de um milagre. Como eu disse, não é santo que faz milagre. O milagre quem faz é Deus, não é? Mas acredita-se que pelos méritos de Cristo, na comunhão dos santos, pela intercessão daquele santo, houve aquele milagre. Por isso que durante o processo, durante a causa toda, se divulga a oração pela beatificação do fulano ou da fulana de tal, e se pede, se alguém recebeu graça, alcançou graça por intercessão, comunique em tal lugar. Aí se coloca o lugar para comunicar. Porque tudo isso vai ser averiguado, né? Normalmente é uma cura. Né? Então como é que se faz? Monta-se um comitê científico, né? Então médicos que vão avaliar aquela cura. Claro que não é papel da ciência declarar milagres. Sim. Mas a ciência é obrigada a dizer, por exemplo, esta cura não se deve a nenhum processo terapêutico. Perfeito. Então, com isso, a Igreja, depois de ouvir a ciência, depois de ouvir os testemunhos de fé, depois de avaliar profundamente tudo, a Igreja, então, declara, houve milagre aqui. Mas estes médicos ou cientistas, eles têm uma relação com a Igreja, são de dentro da Igreja ou não? Não necessariamente, inclusive há cientistas ateus, porque tem que haver a maior isenção possível. Perfeito. Então, depois, um segundo milagre para a canonização. Então, são processos, são etapas. E essas etapas são para quê? Para que sejam evidenciadas, né? Evidenciadas as características dessa pessoa, como heroísmo, como santidade de fato, comunhão com Deus, caridade, amor ao próximo. De fato, para se comprovar se deve ou não ser proposta essa pessoa como exemplo, como intercessor, como modelo, né? Perfeito.
Nós estávamos conversando antes da entrevista aqui, eu e o padre José Carlos Guabiraba, estamos falando sobre as santidades da Igreja Católica. Vale lembrar, a Igreja Católica, que, salvo engano, padre, eu não sou, evidentemente, nem perto versado sobre religião quanto o senhor, mas a Igreja Católica, ela surge no século I. Nós acreditamos que a igreja vem de Cristo, Exato. Então, dos apóstolos, né? por que eu estou dizendo isso? Porque para mais de 2000 anos, há de se imaginar que existam muitos santos na humanidade. O padre já falou 2.700, não Sabe é? que, só cortando um minutinho, Claro. desculpa, o Papa Francisco, na sua encíclica Alegrai-vos e Exultai, sobre a santidade no mundo atual, aliás, uma beleza de texto, na encíclica não, exortação apostólica, ele diz o seguinte, ele fala dos santos ao pé da porta. Santos ao pé da porta. São esses santos do dia a dia, as pessoas santas que convivem conosco. Pessoas que nós conhecemos, nossos familiares, nossos benfeitos, pessoas que convivem conosco e que são santas. Então, como eu disse, esses santos que são proclamados oficialmente, eles são exemplos e modelos da santidade da Igreja. Eles não resumem nem de longe a santidade da Igreja, isso seria um absurdo pensar assim, porque a Igreja é santa porque Deus é santo e por causa da santidade de Deus que está nos seus membros também. Pecadora porque pecadores somos todos, né? Enquanto estivermos aqui, estamos aí cometendo pecados. Agora, mas santos não são todos os homens e mulheres que procuram fazer a vontade de Deus e que vivem a caridade e que vivem os valores do Evangelho da melhor maneira possível, né? Agora, esses proclamados oficialmente são os exemplos publicamente propostos. Perfeito. Entendeu? Por isso que eu não posso pegar por minha conta alguém e propor lá na minha paróquia, olha, vamos venerar a partir de hoje alguém aqui que eu conheço. Embora eu saiba da santidade dessa pessoa. Porque aí a igreja tem que se pronunciar oficialmente sobre aquilo ali. Para que não haja abusos, oportunismos, enfim, tantas coisas mais, né? Perfeito. Porque é um risco. É um problema. Hoje... o ser humano, nós vivemos assim como existem santos... E nós vivemos em épocas em que as pessoas... numa época em que as pessoas tiram muito proveito da sua imagem. Proveito negativo. O senhor, me desculpa... Precisa tomar muito cuidado, né? Pelo eu fazer um contraponto ao seu bom exemplo, mas assim como existem pessoas santas, existem aquelas que são infernais. O perigo da falsa santidade. Então. Aliás, o perigo da falsa santidade é um risco constante nas nossas comunidades. Né? Pessoas que se apresentam muito como santas, como perfeitas, boazinhas, mas que na verdade escondem violência, maldade, oportunismo, materialismo, etc. Uma vez e eu tal. assisti a uma missa com o senhor e naquele dia me marcou muito, eu só não consigo lembrar qual foi a parte da Bíblia, mas o senhor, naquele dia eu me lembro do ensinamento, o que é o mais importante. O senhor disse exatamente isso. O senhor cita um versículo dizendo que nada pode ser pior do que o bem travestido de mal. Lembrando o profeta Isaías. Profeta Isaías. Trocar o bem pelo mal e o mal pelo bem. O mal pelo bem. Exatamente. E hoje, um risco constante hoje com o problema de fake news, de falsa imagem, etc. Hoje é um risco constante, né? Muito obrigado pela lembrança, padre. E aí a Agnodice Fernandes, nossa amiga Noi, está dizendo que que bom ouvir o padre Guabiraba falar que existem pessoas santas e que há salvação, portanto eu tenho jeito. Muito bem, ela está dizendo que ela tem o gênio do cão. Muito bem, Noi. Não, você não tem. Eu te conheço, querida. Você é tudo de bom. Tiago Giron Garcia também aqui, mandando abraços ao padre Guabiraba, e estão na audiência ainda, além de todos aqueles que a gente já falou. Então ali, ó, o Rodrigo Treco entrou também, o Ederson Rigon, Flávio Patrocínio, o João Basile Bonilha, muito obrigado a todos pela audiência. E eu e o padre conversando um pouco antes, ele falando que existem figuras que não são oficialmente canonizadas, e a gente fica imaginando que sejam santos, e ele falou uma coisa curiosa, pelo menos para mim e Jonathan Alves, que somos corintianos,
Nós gostamos de São Jorge, não é? São Mas o Jorge, padre, pois é, padroeiro. ele nos disse aqui, ó, São Jorge já deixou de ser santo, mas em alguns Na lugares verdade- continua sendo. Como Na é que é verdade isso, é o padre? seguinte, né, que deixou. Existem, houve uma época, na época depois do Concílio Vaticano II, nos anos 60, em que a igreja quis apurar um pouquinho mais certas lendas, porque há alguns santos sobre os quais pairam lendas, né, e tal. E, infelizmente, um deles é São Jorge, porque vem de lendas muito antigas, que se misturam com mitos antigos, etc. e tal, né? E há um fato muito curioso, o Papa Paulo VI tirou São Jorge da lista, né, do cânon, né? Não é mais santo. Aí o Dom Paulo Evaristo Arnes disse a ele, Santo Padre, eu não posso dizer em São Paulo que São Jorge não está mais na lista dos santos, né? Como dizer isso? É, porque ficaria só na Inglaterra, porque é o padroeiro da Inglaterra. E você sabe que Dom Paulo Evaristo Arnes pediu ao Papa e o Papa atendeu. 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 No Brasil continua. Continua sendo No Rio de santo. Janeiro, São Jorge é muito querido, muito Muito. venerado. É até feriado dia de São Jorge lá. Agora, isso por quê? Assim, brincadeiras à parte, há situações um pouco embaraçosas para a igreja enquanto instituição, mas não para o povo. Porque o povo crê nos seus santos, né? Como aqui no Brasil. Agora há todo um processo de reabilitação do padre Cícero, do Juazeiro. Sim. E o padre Cícero está sendo reabilitado pela igreja para desfazer mal-entendidos por causa de política, disso e daquilo. Sim. Mas para o povo não há a menor dúvida, acabou. Você entendeu? Sim. E nesse sentido temos que confiar também no povo, né? E aí muitas outras situações por aí existem. Agora, Olha aí. também a igreja está vigilante para não permitir exploração da fé do povo. Sim. Isso tem que ser o tempo tem que todo, olhar os né? dois lados e tem que tomar muito cuidado. O tempo todo. E o Brasil, ele tem um primeiro santo oficial, né, canonizado, o Frei Galvão, salvo Nascido engano? no Brasil. Nascido no Brasil. A primeira canonização foi de Madre Paulina, Sim. beatificação e canonização. Sim. Mas ela não nasceu no Brasil, Madre Paulina era italiana. Sim. Mas foi a primeira santa do Brasil. Mas nascido no Brasil foi Frei Galvão. E agora temos outros, temos em Axica, no sul de Minas, Padre Vitor, no sul de Minas, Padre Donizete Tavares de Lima, aqui em Tambaú, todos beatos, Aliás, Beato tem um punhado. punhado. Né? E temos muitos candidatos. Dom Luciano Mendes de Almeida, uma figura Olha, contemporânea, sim. o processo dele já está em Roma. Não sabia. Dom Helder Câmara, o processo dele tem Sim, andado. sim. Então tem muitos processos andando no Brasil. A nossa querida Irmã Dulce, que é Santa Irmã Dulce dos Dulce, Pobres, sim. que é um grande exemplo e uma honra para o Brasil, Irmã Dulce, porque foi uma mulher fisicamente muito frágil e um gigante da caridade. Sim. Né? E hoje, inclusive, as entidades que ela criou na Bahia são poderosíssimas e fazem Exatamente. um trabalho social importantíssimo. Com Né? E certeza. aí onde o Estado não chega, ONGs Exato. sérias como o da Irmã Dulce fazem um trabalho relevante. Exatamente. E sabe que vamos ter um santo surfista, com certeza? Guido Schaffer, do Rio de Janeiro, Guido que era médico, depois se tornou seminarista, e com o surf ele evangelizava na praia. Ah, sério? E foi morto vítima de um acidente no surf. A prancha resvalou e bateu na cabeça dele. Olha isso. E a Arquidiocese do Rio, o processo está bem avançado também. Um santo jovem, para os jovens, não é? Sim, sim. Então tem muitas situações interessantes no Brasil. Padre, tem isso também. O senhor falou algo que realmente é curioso. Não existe um limite de idade para o santo. Pode ser existem santos que são crianças, por exemplo? Tem crianças, não tem limites, e tudo depende da comprovação das virtudes, da importância daquela figura para o contexto da igreja, para o conjunto todo da igreja. É muito importante isso. Aqui em Araçatuba, vale lembrar que acredito que não esteja em nenhum processo, mas do ponto de vista informal, existe o túmulo da menina Laila, aqui no cemitério da Saudade, não é? Que é muito procurado, principalmente no dia de finados, mas de forma geral, eu que volta e meia passo aqui pelo cemitério, ela é vista como uma pessoa que promove curas. Laila né? Ganami. Você Isso. sabe que o povo tem um quê com crianças que morreram doentes, com médicos que fizeram muita caridade. Então, em torno dessas figuras, padres, aqui em Araçatuba temos o Monsenhor Vitor, Monsenhor Vitor Mazei, que de fato foi um homem santo e que trabalhou muito pela cidade,
um homem à frente do seu tempo, e que colaborava com todos e que viveu um exemplo muito grande, inclusive, de respeito, tolerância religiosa. Araçatuba nós não temos relatos de brigas, de confusão entre protestantes, espíritas, etc. Tudo isso é o espírito de todo mundo da época, né? Perfeito. Então, quer dizer, são situações muito interessantes. O nosso povo tem uma sensibilidade própria, que é muito valiosa e muito importante. O que a igreja faz, e é o trabalho dela, é o dever dela, não só como uma instituição, mas como mãe, como uma comunidade atenta, é tomar cuidado para que isso não seja manipulado, instrumentalizado, sobretudo nos dias de hoje, Exatamente. em que politicamente se instrumentaliza muito tudo isso, em que se envolve muito perigo de fake news, de muitas informações distorcidas. Isso é muito importante tomar cuidado, né? Perfeito. Olha, o Tiago Giron Garcia está nos acompanhando aqui e lembrou que Padre Léo será um santo. De fato, o Padre Léo, o processo dele também vai bem adiantado. Nós temos muitos no Brasil. Tem muito. Graças a Deus, o Brasil tem progredido bastante e cada vez mais há um detalhe muito curioso. A santidade não mais atrelada só à imagem de padres, freiras e monges. Perfeito. Mas a santidade vista como, de fato, vocação de todos, né? Então, leigos, pais de família, mães de família, homens e mulheres comuns, né? Então, tomar muito cuidado para não vincular a santidade a castidade, celibato, sim. vida monástica. Sim. Eu gosto muito dessa expressão do Papa Francisco, os santos ao pé da porta. Ver a santidade, de fato, onde ela está. Há muitos homens e mulheres santos no mundo do trabalho, da educação, na política, nas nossas comunidades, pais e mães de família, jovens, pessoas santas que vivem anonimamente e que ajudam o mundo a ser melhor. Perfeito. Né? Eu concordo com o padre. Em parte, eu conheço algumas dessas pessoas, mas quando o padre fala que na política tem santo, padre, me dá Não, mas até tem, um não. arrepio. Parece impossível, mas tem. Estou só brincando, senhor, mas assim, é que na política, e a audiência há de compartilhar aqui comigo a informação que, rapaz... Ou pelo menos eu acho que a triagem tem que ser maior, ou né? pelo tem que ser mais menos que criteriosa. pessoas mais santas se interessem mais pela política e ajudem a política a ser, de fato, aquilo que ela deve ser, que é a busca do bem comum. Exatamente. Né? A busca do bem comum. E aí, quem entrou também aqui, deixa eu ver, a Renata Mazei, dizendo que o padre Guabiraba é um querido. Muito obrigado. A Renata, que está envolvida com a política. E é uma pessoa muito correta, muito gente boa. E que tem muito a oferecer em todos os sentidos. Como olha cristã, aí, ó, propaganda mulher. de graça para você. Não é propaganda, Renata. Isso aqui é porque eu estou falando. Desculpa, a gente está falando dela da como política. pessoa, né? Exato, Claro. exato. A Vamos política colocar como seu sentido mais amplo, né? Para utilizar um termo aqui da própria rádio, vamos colocar os pingos nos is. Estamos falando da pessoa. Mas que é bom e que a gente torce que na política haja ou venha a ocorrer santos, seria muito bom. Seu Edivaldo Aparecido Alves Cabral acaba de entrar diretamente de Birigui para nos acompanhar também. Padre, já são 9h23, infelizmente, quando a entrevista é boa, o tempo passa muito rapidamente, mas ainda tem tempinho para a gente ainda, o senhor ou eu fazer um último questionamento. O processo de santificação, ele reflete a missão e valores da Igreja Católica na atualidade? Claro, porque ao proclamar os seus santos, a Igreja proclama muito da sua missão. Né? Por exemplo, ao canonizar Madre Teresa de Calcutá, o que o Papa quer mostrar com isso? Né? Ao canonizar um santo, como será canonizado em breve, Carlo Acutis, que é um jovem italiano que morreu... jovenzinho, 15, se não me engano, tinha 15 anos, 15, 16 anos. É o santo de calça jeans, tênis, o santo da era da internet, que está sendo cada vez mais proposto como o padroeiro da internet, o padroeiro dos jovens no mundo atual. Então, quer dizer, a igreja mostra o seu rosto, a sua missão, seu jeito de caminhar, propõe valores por meio dos santos, porque... os santos são uma página viva do Evangelho nos dias de hoje. Não é? Os santos são a proximidade de Deus da nossa realidade, tão conturbada, tão contraditória, mas ao mesmo tempo
marcada também pela esperança, né? Estou vendo aqui Carlo Acutis, realmente É. morreu de leucemia com 14 14, anos. não tinha nem 15, Olha eu me isso. equivoquei, de leucemia. 14 E foi anos. um jovem santo que viveu uma vida normal, profundamente marcada pela santidade, e proposto hoje aos jovens que querem viver aqui, estudar, trabalhar, viver sua vida normalmente e ser santo dentro da normalidade. Perfeito. Papa Francisco usa uma expressão: mais santos, mais humanos. Perfeito. Então, quer dizer, não é essa de santo fora da realidade, fora do mundo. Não existe. O santo é alguém profundamente humano e que encontra Deus na sua humanidade. Lembrando que o próprio Deus se fez homem em Jesus Cristo, igual a nós em tudo, menos no pecado, para nos fazer participar da vida dele. Então, se a pessoa foge do humano, foge da sua realidade, ela não vai encontrar nada. Perfeito. Então, quer dizer, é no humano, na sua vida concreta, verdadeira, que ela encontra Deus, encontra as pessoas. A santidade está aí. Muito bem. Né? Quem também manda abraços ao senhor e disse que é uma entrevista excelente é Alair Barão, professor, economista. Alair, um grande tudo de amigo, bom para né? você. Muito obrigado pela parceria, viu, padre? Quero agradecer a sua presença. O senhor sabe que os microfones aqui estão sempre abertos ao senhor. Obrigado. Eu digo ao Claudinho que nem precisa me esperar ligar. Tendo algo importante, relevante para compartilhar com a comunidade, seja em data comemorativa ou outra situação, venha para cá. Eu que agradeço de coração e lembro a importância de nós todos buscarmos a santidade, sendo humanos, simples, não é? E buscando aquele que é santo, Cristo, que nos propõe ser misericordiosos como Deus. Ou seja, buscando a perfeição na misericórdia e não no perfeccionismo moral, porque aí não vamos encontrar nada. Eu não posso terminar essa entrevista sem lembrar que achei muito interessante a expressão pré-sexta. Jonathan, você viu? Chama atenção. Hoje é pré-sexta, Pré-sexta, não é não é? quinta-feira, simplesmente é pré-sexta. Muito bem, parabéns pela Alegria, né? expressão. Excelente. Isso. Obrigado, gente, obrigado. Oi, 9 horas 27 minutos. Repita. 9h27.